Olá pessoal, vamos começar mais uma aula da introdução e hoje vamos estudar a última parte, que envolve método de amostragem não probabilística. E aqui vamos ver somente três: a por conveniência, a intencional e a bola de neve. E na aula passada, nós aprendemos as amostragens probabilísticas, que os elementos amostrais eram escolhidos de acordo com uma probabilidade associada a cada um deles. Agora, a não probabilística não tem essa probabilidade, e a gente vai entender como que é esse procedimento. A começar pela amostragem não probabilística por conveniência. E como funciona essa abordagem? As unidades elementares, elas são escolhidas prioritariamente pela sua disponibilidade. Então, se você tem disponível determinado elemento, você vai utilizá-lo na sua amostragem. Então, veja que eu estou selecionando aquele indivíduo porque me é conveniente e não porque eu o selecionei previamente a partir de uma probabilidade. Então, eu tenho a minha população e eu vou selecionar os indivíduos que me convêm porque tenho acesso a eles. Por exemplo, animais selvagens capturados. Muitas vezes é muito difícil de você selecionar um animal selvagem. Outro exemplo, frutos de uma árvore que estão mais acessíveis. Imagine um pé de manga imenso e você quer pegar uma amostra dessa população. Seria muito complicado se você selecionasse aleatoriamente alguns frutos e tivesse que pegá-los, por exemplo, se estivesse no topo da árvore. Convenientemente, seria interessante pegar somente os frutos mais próximos ou de fácil acesso. É claro que esse tipo de amostragem traz um viés associado, porque os frutos, por exemplo, que estão lá no topo, podem ter outro tipo de característica daqueles que estão mais abaixo. Por exemplo, por conta da quantidade de sol que receberam, quantidade de nutriente que chega em determinados pontos da árvore, etc. Mas essa é uma abordagem de amostragem. Outro exemplo, resposta de seguidores em uma rede social. Muitas vezes vemos determinadas enquetes, mas essas enquetes são respondidas por pessoas dentro de um nicho. Então, esse tipo de resposta não pode ser utilizada para generalizar uma população, porque, novamente, estamos fazendo um procedimento viesado. Estamos selecionando os indivíduos que convenientemente estão dentro de determinada rede social. E isso elimina, por exemplo, indivíduos que não fazem parte dessa rede. Mais um exemplo, pacientes em um hospital ou consultório médico. Já que esses pacientes estão no hospital, é conveniente analisá-los ao invés de selecionar aleatoriamente os indivíduos e pedirem que eles compareçam ao hospital. Então, essa é uma abordagem possível de se fazer. Lembrando que a amostragem não probabilística, nós não estamos selecionando os indivíduos considerando uma aleatoriedade. E isso pode conduzir a análises errôneas se não for informado que o processo de obtenção desses dados foi dessa forma. Uma segunda abordagem é a amostragem não probabilística intencional. Então, o procedimento é feito por um expert e é ele que julga os elementos que serão ou não representativos para a sua amostra. Por exemplo, motivos de falhas corporativas entrevistando executivos. O indivíduo que vai selecionar, ele sabe exatamente quais pessoas seriam importantes de ouvir para entender quais são os motivos da falha. Então, eu não vou selecionar aleatoriamente, por exemplo, alguns indivíduos dentro da corporação para tentar entender os motivos da falha. Não, eu já vou direto no indivíduo que eu sei que pode me informar sobre esse assunto. Outro exemplo, estudo sobre ganho de peso com animais mais magros do rebanho.
eu vou intencionalmente pegar os indivíduos mais magros, porque é esse o meu foco. Outro exemplo, adubação feita nas plantas menos produtivas. O meu objetivo aqui é entender a influência do adubo não nas plantas que já são fortes, que já produzem, e sim naquelas plantas mais prejudicadas. E um último exemplo é o estudo de marcadores genéticos em pacientes com doenças raras. Então, intencionalmente, eu vou selecionar aqueles indivíduos com determinada doença e analisar os seus marcadores genéticos. E por fim, vamos ver o método que se chama bola de neve. E por que ele tem esse nome? Porque o pesquisador identifica algumas unidades elementares e a partir dessas unidades que ele vai obtendo novos elementos. Então vira de fato uma bola de neve. Você seleciona uma pessoa, por exemplo, e a partir dessa pessoa ela te dá informação de outra e você vai ouvir essa outra e assim por diante. Então vira de fato uma bola de neve. Por exemplo, condições de saúde de imigrantes ilegais. Se você tem acesso a alguns imigrantes ilegais, você vai os ouvir com relação a condições de saúde e a partir deles você receberá indicações de outros. Outro exemplo, avaliação de saúde em pacientes com HIV positivo. Você vai ouvir alguns pacientes, a partir desses pacientes eles conhecem outros e você vai tendo acesso a estes outros a partir dos anteriores. Outro exemplo, amostras de populações vulneráveis, por exemplo, pessoas de rua. Para você ter acesso a esses indivíduos, a fim de construir uma amostra, muitas vezes se começa com alguns e a partir destes alguns, você vai estabelecendo uma confiança e chegando em outros. E por fim, um exemplo muito parecido com os anteriores são de pessoas que usam determinadas substâncias ilegais. De novo, você vai ter acesso a alguns deles e a partir disso vai tendo acesso a outros. Então veja que não tem um processo probabilístico aqui. Você vai conhecendo novos elementos amostrais a partir dos elementos que já conhece. E é por isso que temos que ter muito cuidado ao interpretar os resultados baseado em amostragem não probabilística. Não é errado fazer essa abordagem, mas é importante que se enfatize que os dados foram obtidos utilizando esse procedimento. Então terminamos aqui essa aula em que aprendemos algumas amostragens não probabilísticas.